deles, o pintor, foi acometido por um mal súbito. Isso está no 16º parágrafo. Voltando a lembrar da questão do texto, né, de não se preocupar com o texto. Se caso tiver necessidade, já te deu um norteamento. 16º. Mas aqui é transpor o trecho aí, acima, para a voz ativa, tá? A forma verbal resultante será. Então, o que na verdade nós temos aqui? Aqui nós vamos ter voz passiva analítica. Aí muitas vezes a pessoa fala assim, mas quem é o agente? Está aqui, ó, por um mal súbito, né? Ó, um deles, o pintor, foi acometido. Quem é que foi acometido? Um deles. Um deles, que é o sujeito. O pintor é um aposto explicativo, está explicando quem é um deles. Não é o sujeito. Por quê? Porque depois da palavra pintor, não, se fosse o sujeito, ele não poderia ter essa vírgula aqui. Como ele está entre vírgulas, ele é um termo explicativo do termo anterior. É o que a gente chama de aposto explicativo. O que é um aposto explicativo? Aposto explicativo é aquele termo que explica o termo anterior. Então, ele está explicando o termo, um deles. Vamos tirar o pintor. Um deles foi acometido por um mal súbito. Quem foi acometido por um mal súbito? Um deles. Então, um deles é o sujeito. Bom, se está na voz passiva analítica, eu tenho que ter em mente que a voz passiva analítica, eu tenho um verbo passivo, né, que a gente chama de locução verbal passiva. E um mal súbito é o agente da passiva. Lembra que nós estudamos bastante sobre isso, né? Numa das aulas, antes daquela paradinha que você tinha dado. Então, transpondo isso para a voz passiva, para a voz ativa, eu vou ter que tirar essa locução verbal, vou ter que manter somente o verbo principal. Qual é o verbo principal aí? O acometido. Então, esse acometido, ele vai ficar acometera, acometia, acometeu, acometesse ou acometeria. Lembrando que acometera está no pretérito mais que perfeito do indicativo. Acometia está no pretérito imperfeito do indicativo. Acometeu está no pretérito perfeito do indicativo. Acometesse está no pretérito imperfeito do subjuntivo. E acometeria está no futuro do pretérito do indicativo. Deu uma esmiuçada aí para ir mostrando para você que esse raciocínio ele tem que ser rápido, mental, você já olhar para o verbo, já saber qual é o tempo e o modo que ele está. Por quê? Porque você vai simplesmente pegar aqui, ó, você tem um verbo auxiliar e você tem um verbo principal. Para eu colocar isso na voz ativa, o que eu tenho que fazer com o acometido? Eu tenho que pegar, olhar o verbo foi, que é o verbo auxiliar, idealizar o tempo e o modo em que ele está. Foi, está no pretérito perfeito. Eu fui, tu foste e ele foi. Então, este foi, ele está no pretérito perfeito. Então, quer dizer que o acometido tem que ficar no pretérito perfeito. Olha lá, onde está o pretérito perfeito? Letra C. Certo?
que você colocou como resposta? Eu acho que está travando sua conexão aí. Tá me vendo? Pronto, pronto. Deu uma travadinha aqui. Tinha dado uma travadinha. Isso, eu ia tirar essa dúvida com você. Uhum. Eu coloquei a letra C, Isso, ótimo. mas eu queria saber isso. Você pode retornar um pouquinho para cima? Isso aí. A locução verbal, para eu saber, o verbo principal, ele sempre vai ser o segundo verbo, Sempre o segundo verbo. sempre o segundo verbo. Isso. O E primeiro sempre vai ser um auxiliar. auxiliar. E para Isso. eu poder colocar na voz ativa, o verbo, quando eu for conjugar, ele tem que combinar, estar na mesma conjugação do verbo auxiliar, Isso. para poder ficar Exatamente. correta a frase. Exatamente. Ok. Era isso aí que Isso, eu queria isso. confirmar. Aqui é o que a gente chama de processo de volta, né? É a mesma coisa o processo de ida. Vamos pegar uma frase assim, ó. No processo de ida é assim, ó. Eu tenho uma frase na voz ativa. Então, eu vou dizer assim, Neymar marcou um gol. Voz ativa. Quem marcou um gol? Neymar. Então, o sujeito Neymar cometeu a ação de marcar um gol. Voz ativa. Como que eu faço para voz passiva? Então, eu tenho que pegar um gol, transformar ele em sujeito aqui, ó. Trazer para cá, ó. Um gol. Agora eu pego o verbo marcar. Eu preciso imaginar que tempo e modo que ele está aqui. Ele está no pretérito perfeito. Eu marquei, tu marcaste, ele marcou. Então, se ele marcou, é pretérito perfeito. Então, para a locução verbal, o verbo ser tem que estar no pretérito perfeito, concordando com o sujeito. Um gol foi. Agora eu pego marcou, coloco no particípio. Marcado. Aí eu pego o Neymar, coloco para cá, ó. Por Neymar. Pronto. Voz ativa, voz passiva, analítica. Entendeu? Então, um gol foi marcado por Neymar. Agora, vamos pegar a voz passiva analítica, voltar para ativa. Voltar para ativa. O que que eu faço? Eu pego o nome Neymar, que é o agente, né? Se ele é o agente, eu tenho que trazer ele para cá. Tenho que trazer ele de volta para cá. Aí o foi marcado, eu tenho que pegar o foi, idealizar o tempo e o modo dele, pretérito perfeito, então eu pego o que está aqui, que é o particípio, jogo no pretérito perfeito, e fica Neymar marcou um gol. Aí um gol, que está aqui, eu passo para cá. Imagine você dar 3 passos para frente e depois 3 passos para trás, é a mesma coisa, certo? Isso que é o processo aí. Então, isso serve para qualquer tempo verbal. Vamos pegar outro verbo aí, ó. Marcela, quando eu for passar para a voz ativa, precisa continuar a locução verbal ou pode ficar apenas um verbo? Na voz Ou a ativa? questão, para eu poder marcar, vai me dar, quando eu passar para a voz ativa, Uhum. o verbo auxiliar e o verbo principal. Tá. Voz ativa, ele só vai ter um verbo. Aliás, ele pode ter uma locução verbal, né? Mas aqui, por exemplo, ele tem um verbo. Ó, Neymar marcou, certo? É um verbo só. Essa é a voz ativa. Para eu fazer a transposição para a voz passiva, aí acontece de entrar a locução, que são esses dois verbos. Agora, para eu voltar a voz passiva para a voz ativa, eu vou ter, se ele tem dois verbos, que é a locução verbal, ele vai voltar para um verbo só. É aquele processo que eu tenho que fazer, né? Ó. Foi marcado, então eu tenho que pensar aqui, foi, pretérito perfeito do indicativo, ok. Então eu tenho que pegar o marcado, colocar no pretérito perfeito do indicativo e eliminar o marcou, o foi. Aí eu coloco marcou, certo? Agora, eu acredito que não, mas se
porventura, a banca fizer isso aqui, ó. Trabalhar com uma locução verbal na ativa, tá? Já é mais complicado um pouco, assim, ó. É muito difícil, mas vamos pensar aqui assim, ó. O documento... Deixa eu pegar direitinho aqui. Ó, o documento... O documento havia... não, não. Pensar aqui. Aqui eu vou dar já o... Não, lembrei. A frase vai ser assim. O juiz havia entregado... Então tá lá, ó. Eu coloquei a frase assim. O juiz havia entregado o documento. Esse havia entregado, você já percebe que é uma locução verbal. Eu tenho o verbo haver, que é um verbo auxiliar, mais o particípio, o principal que está no particípio. Isso daqui está na voz ativa. Essa frase, ela está na voz ativa. Por que, Marcelo, está na voz ativa? Porque essa locução verbal, que a gente chama de tempo composto, ela sempre vai me dar ação. Ou seja, o juiz cometeu a ação de entregar o documento. Para a voz passiva, vai ficar assim. Eu vou pegar o documento, vou trazer para cá. O documento. O havia, eu trago para cá do jeitinho que está lá, não vou mudar nada. O documento havia. Agora, eu tenho que pegar o verbo ser, colocar no particípio. Qual é o particípio de ser? Sido. O documento havia sido. Agora eu pego o entregar, coloco no particípio. O particípio de entregar é entregue. Olha lá, entregue por quem? Pelo juiz. Pronto. O que aconteceu agora, ó? Grifei aqui. Olha o grifo de cima. Eu tenho dois verbos. Uma locução de dois verbos. Na passiva, na voz passiva agora, eu passei a ter uma locução de três verbos. O havia eu mantive, não mudei nada. Aí eu tenho que colocar o verbo ser, e este verbo ser, ele vai para o particípio, e o verbo entregar também vai para o particípio. Aí você vai perceber que existe uma passividade aí do sujeito. Por quê? Como assim passividade? O documento, ele não se entrega sozinho, ele fica lá parado. Alguém vai lá, pega o documento e entrega para alguém. Então, ó, o juiz havia entregado o documento. Então, o juiz pegou o documento, foi lá e entregou. Agora, o documento, ele não vai lá sozinho e se entrega. Alguém vai lá, pega e entrega para alguém. Então, o documento foi entregue pelo juiz. Então, isso aí é voz passiva, porque a palavra documento, ele passa a ser o sujeito paciente. Ele sofre ação. Então, voz passiva vai ter três verbos, porque ele vem de uma voz ativa com dois verbos. Tá? Isso que nós fizemos aqui em cima, uma voz ativa com um verbo, e a voz passiva com a locução verbal com dois verbos, que é o mais comum que cai nas provas. Geralmente, quando é um concurso aberto para o Brasil ou região, normalmente eles cobram também a de baixo. Eu acredito que lá não vai querer ferrar o policial dele lá por conta disso. Eu acredito que não, mas está aí. Está escrito aí e está gravado. Aí você dá uma olhadinha, tá? Vê isso daí. Certo, combinado. Tudo bem? Entendeu bem essa questão número 1? Sim, sim. Ótimo. Vamos para a questão 2 agora, ó. Verifica-se o emprego de vírgulas para isolar o vocativo.
Bom, a questão é sobre vírgula, que é pontuação, está uma das regras, dentre tantas regras que tem a vírgula, uma delas é isolar o vocativo. O que é o vocativo? O vocativo nada mais é do que o chamamento. Todas as vezes agora que você me chama, você faz um chamamento. Na hora que você fala, ô, Marcelo... Marcelo, essa questão não respondi não, porque tratava de vírgula, de pontuação. É. Aí, como saiu do meu edital, Ah, é verdade, o seu edital não tinha, eu né? acabei não respondendo, não. Então vamos deixá-la de lado, então. Bora Eu nem sei porque... focar no que vai cair daqui a acho que foi 15 na hora que eu dias. montei, eu passou despercebido aqui. Então tá, não tem problema. Aqui, pronomes. Pronomes eu sei que vai cair. Então tá assim, ó. Quando lhe apresentaram para assinar, de tal forma lhe apertava o coração. Então, os pronomes sublinhados acima, que é o lhe e o lhe, né? Referem-se, respectivamente, a Nero e Deus, a sentença de um criminoso condenado e Nero, Nero e o coração, a sentença de um criminoso condenado e o coração, ou Nero e Nero. O que você colocou como resposta? Essa, no caso, tem que ler o texto para ver a referência. Isso. O que acontece? Eu fiquei na dúvida da A e da E. Tá no Aí, caminho. isso. Eu marquei a letra A. Depois eu vi no gabarito que a letra E. Eu errei. Isso. Por que eu errei? Mas assim, eu queria que você me explicasse. Porque eu achei que a palavra Deus estaria mais perto para ser substituída pelo pronome do que Deus. Eu achei Deus estava assim mais distante. Aí isso pode acontecer, isso acontece, Acontece. né? Para você dar essa esclarecida para Isso, mim. ó. Então vamos pegar o texto aqui rapidinho, ó. Os que se empenham em examinar as ações humanas jamais ficam tão atrapalhadas como para juntá-las e apresentá-las sob a mesma luz, pois, comumente, elas se contradizem de modo tão estranho que parece impossível que venham da mesma matriz. O jovem Mário, ora parece filho de Marte, ora filho de Vênus. Dizem que o Papa Bonifácio VIII assumiu seu cargo como uma raposa, portou-se como um leão e morreu como um cão. E quem diria que foi Nero essa verdadeira imagem da crueldade? Quem respondeu quando lhe apresentaram para assinar. Quando lhe apresentaram. Apresentaram a quem? Quem é lhe? Lhe é o Nero. Olha só, vou repetir aqui, ó. E quem diria que foi Nero, essa verdadeira imagem da crueldade, quem respondeu? Quem respondeu? Nero. Quando lhe apresentaram para assinar. Apresentaram para assinar a quem? Lhe. Quem é lhe? Nero. Seguindo a praxe, a sentença de um criminoso condenado provera a Deus que eu jamais tivesse aprendido a escrever de tal forma lhe apertava o coração condenar à morte um homem? Ou seja, lhe, realmente, você pensou assim, o lhe tá parecendo mais para Deus, né, do que para Nero, né? Mas, na verdade, é o Nero mesmo, porque aqui, ó, provera a Deus que eu jamais tivesse aprendido a escrever. Então, provera a Deus isso. De tal forma, lhe apertava o coração. O coração de quem? Lhe. É o coração de Nero. Opa, grifei que errado. Coração de Nero e não de Deus. Condenar à morte um homem? Tudo está tão cheio de exemplos assim, e até mesmo qualquer um de nós pode encontrar tantos outros por si mesmo. Que estranho ver gente de bom senso ter às vezes trabalho para juntar essas peças, visto que a irresolução me parece o vício mais comum e aparente de nossa natureza. Então, para você ver como que é, a FCC, por que que ela, né, ela complica um pouco mais? Ela pegou esse texto aí de Michel Montaigne,
que tem, realmente, eu já vi esse texto em outra ocasião, não é a primeira vez que eu tenho contato com esse texto. Realmente, os dois pronomes lhe, eles fazem referência a Nero. E aí, o que a banca fez? Ela foi estudar vários textos com essas referências, e ela achou isso daí e colocou justamente por quê? Para dar aí uma média grande de 70%, 80% ir para Deus. Esse último lhe para Deus. Isso pode acontecer. Isso aí são as pegadinhas, são chamados de distratores. É aquela questão que eles fazem, de alternativa A, no caso, para levar uma porcentagem muito grande o pessoal colocar Nero e Deus. Mas, na verdade, é Nero e Nero. É uma questão pegadinha. Entendeu? Sim, sim, correto. Tá. Próxima questão. Ó, uma questão aqui, tem um texto. Aí está assim: o verbo, em negrito, deve ser flexionado em uma forma do plural, caso o trecho sublinhado seja substituído pelo que se encontra entre parênteses em: o tiro de misericórdia teria liquidado um gambá, duas gambás. Então, se eu colocar duas gambás, será que eu vou flexionar? A mim que nada, coisas imaginárias lhe fiz. Senti meu valor, meus valores, né? Desfalecer, ou seja, senti meu valor desfalecer. Teria que trocar por meus valores e ver se o verbo flexiona. Veio-me a espinha, ou seja, não, veio-me um frio ruim, a espinha. Eu tenho que trocar um frio ruim por sensações ruins. Depois, a essa altura, nesses momentos, entretanto, já não podia permitir a mim mesmo. Ou seja, a essa altura, entretanto, já não podia permitir a mim mesmo. Seria a substituição por nesses momentos. Na questão 4, o que você marcou como correta? A única que deve ser flexionado, caso o pronome tenha aí a substituição. A, B, C ou D ou E? A D de dado. Isso, é a D de dado. Perfeitamente, ó. O verbo em negrito deve ser flexionado no plural, caso o trecho sublinhado seja substituída. Então, ó, veio-me um frio ruim, a espinha. Vieram-me sensações ruins, a espinha. Então, vieram-me. Muito bem. Agora lá. O tiro de misericórdia teria liquidado um gambá. O que teria liquidado duas gambás? Um tiro. Então, ele, como se refere ao sujeito tiro, que o núcleo do sujeito é singular, eu posso colocar 2, 3, 4, 10, 1 milhão de gambás que o verbo não vai mudar. Certo? A mim que nada lhe fiz. A mim que coisas imaginárias lhe fiz. O que lhe fiz? Coisas imaginárias. Não muda o verbo. Senti meu valor desfalecer. Senti meus valores desfalecer. Então, o verbo permanece porque o sentir, ele é verbo, o sujeito dele é o eu, está oculto. A essa altura, entretanto, já não podia permitir a mim mesmo. Quem é que já não podia permitir a mim mesmo? Né? Alguém, ele, porque a essa altura aí não é o sujeito da frase. Então, nesses momentos, pela troca aí, a ideia de adjunta adverbial. Então, o verbo vai ficar no singular mesmo. Então, certinho, é só a letra D de dado que vai dar certo. Tá? Marcelo, Hum. o segredo aí é encontrar o sujeito Encontrar o sujeito. para o verbo concordar com o sujeito. Exatamente. Então, eu preciso encontrar o meu sujeito para eu ver se vai concordar com ele, não é isso? Exatamente. Tá? Você identificou o verbo, primeira coisa, procura o sujeito dele. Achou quem é o núcleo do sujeito? Achei. Tá no singular? Tá. O verbo tá no singular? Tá. Então ele concorda com ele. O verbo ficou no plural e o sujeito está no singular.
Então, algum erro tem aí, tá? Agora, na 5, ó. A personificação, figuras de linguagem. O que é mesmo personificação? É uma figura de linguagem que consiste na me fugiu a palavra, personificação, né? Ele me dá uma personificação, ele dá vida a seres inanimados. Sinto nojo e medo de lagartixas domésticas, acabei odiando o pobre bicho. Pensei, preciso matá-las para livrar-me do receio de que me caiam na cara dura o sono. Para começar, fitei-a longamente, como a convencer-me de minha superioridade física e moral. Não é possível, concluiu, que este sujeito vai me dar, a mim que nada lhe fiz, uma cacetada. E, ao remover o corpo, fui surpreendido por um pulo que a colocou de novo, toda estragada na posição normal. Quem é a personificação nessa questão? Questão 5. A letra D. Isso. Não é possível, concluiu, que este sujeito vai me dar, a mim, que nada lhe fiz, uma cacetada. Letra D. É isso Eu mesmo. respondi a letra D, Marcelo. Mas aí eu fiquei assim pensar, será que quando fala que é superioridade física ou moral, a gente não está personificando nada aqui, né? Eu imaginei Não, que para estaria comer. dando essa força total Isso. ao bicho, entendeu? Exatamente. Comecei a fitar longamente, ou seja, olhar, né? Olhá-la longamente como a convencer-me de minha superioridade física e moral. Não, não tem nada de personificação aí, não, tá? Muito bem. Beleza. Questão 6. Aqui é vírgula também. Vamos passar essa aqui. Sentido figurado. Tem no seu edital sentido figurado? Ô, Marcelo, tem funções de linguagem. Funções de linguagem. Não, E isso aí fiquei na dúvida com você, é, porque tem um não. conotativo e o denotativo. Ah, então Esse por aqui quê? entra também, Entra, seria entra. dentro Isso, do entra. conotativo, não é isso? Entra porque o sentido figurado é conotativo. Isso, eu pensei nisso, né? Então, Porque é não isso. é o sentido real, né? Não é o sentido real. O denotativo é o real, conotativo é o figurado, né? Então tá lá. O amor é um risco desnecessário e a dor, o cavalo bravo dos que insistem em sonhar. Na Essa falta mochila. de minha adorável mãe, descerei ao útero da terra com uma única bala em busca de um calor impossível. Não gostei, quero voltar e ser feliz. É o que todos querem. Então, qual o sentido figurado aí que está empregado? Seria amor, risco, útero, dor ou calor? Essa questão é a 7. Eu pensei assim, como a Terra não tem útero, eu vou no útero, né? Exatamente, exatamente. Perfeito. Questão 8. Temos o texto e está ali, flexão do verbo. O verbo em negrito deve sua flexão ao termo sublinhado em. Qual que você colocou? Na 8? Um momento, peraí, Marcelo. Deixa eu ver aqui. A 8 É, seria. Eu coloquei a C, Marcelo. mas essa aí é a 8, é a A. Eu botei um pontinho no A, que eu fiquei na Uhum, dúvida, mas se fosse para marcar, eu teria marcado a C. Aí certo. você esclarece para mim um pouquinho, por Tá, favor, vou essa questão. esclarecer. Ó. O verbo em negrito deve sua flexão ao termo sublinhado. Ó. Falta-lhes a nota grave e a macia de Inácio. A nota grave e macia de Inácio são os núcleos do sujeito. O sujeito está invertido. Então, o verbo eles têm que ir para o plural. Faltam-lhes a nota grave e macia. Ordem direta. Ordem direta sempre vai ser sujeito mais verbo mais complemento. Colocando na ordem direta.
a nota grave e macia de Inácio faltam-lhes. O que faltam-lhes? A nota grave e a macia de Inácio. Então, este é o sujeito. Ele só está invertido, o verbo vai para o plural. Certo? Certo. Ok. Agora, aqui, na letra B. Este verbo haver, ele está no sentido de existir. O verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal. O que é isso? Eu não tenho sujeito, então aqui minha oração é sem sujeito, tá? Independentemente do tempo, se é presente, pretérito ou futuro, o verbo vai ficar no singular. Agora, a letra C. Seria iníquo apartá-lo do alvo de sua obstinada contemplação. Então, tá lá. Iníquo seria apartá-lo. O sujeito também está invertido. Iníquo seria. O que seria apartá-lo? Iníquo. Iníquo seria apartá-lo do alvo. O sujeito está invertido aí também. Singular. O leitor, portanto, faça o obséquio de mudar de coluna, ou seja, quem é que faça o obséquio de mudar de coluna? O leitor. Então, o sujeito de faça, está aqui, ó, é o leitor. Ele está um pouquinho distante, por quê? Porque foi usado aqui uma conjunção de conclusão logo depois. Poderia colocar assim, portanto, vírgula, o leitor faça o obséquio de mudar de coluna. Mas ele deslocou, portanto, tranquilo, fica entre vírgulas, então afastou o sujeito. Poderia botar anúncio no jornal, né? Ou seja, poderia botar o quê? O anúncio. Então, o verbo poder está concordando com o anúncio. Se o anúncio está no singular, obrigatoriamente ele vai ficar no singular também. Se fosse anúncios, poderiam botar anúncios no jornal. Certo? Questão de concordância aí, ó. Agora a questão 9, mais uma questão de pronomes. Ô, Marcelo, você pode voltar essa questão? Bom, Ficou meio confusa para mim. tá. Tem alguma coisa em específico ou tudo que ficou confuso? Deixa eu acho que eu não entendi direito a questão. Hum. Assim, a letra A, eu deveria pegar o que está grifado, ele não deveria concordar com o verbo, então o verbo não deveria estar no plural? Não, o verbo deveria estar no plural. Ó, o verbo em negrito deve sua flexão ao termo sublinhado. Quando fala deve sua flexão, ou seja, ir para o plural. O que é flexionar o verbo? É jogar o verbo para o plural ou para o singular. É Sim, flexionar sim. primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa do singular. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa do plural. Entendeu? Mas assim, o verbo falta não está no singular? O falta tá. Mas como Isso. tem dois núcleos do sujeito, Ele deveria estar no plural. deveria estar no plural. Então ele Entendeu? está certo, mesmo estando no singular? A 8, não, ele não está certo, está errado. Ele deve sua função. Ó, esse deve sua função aqui, que ela quer dizer assim, está errado. Ele deve sua função, ou seja, está errada a sua função, não, a sua flexão. O verbo em negrito está errado a sua flexão ao termo sublinhado. Eles Ah, se colocaram de viesse uma assim, forma, era diferente, né, Marcelo? eles colocaram de uma forma que confunde a Pois cabeça do é, aí candidato. fica complicado mesmo, né? Uhum. Veja bem, nós estamos tratando de uma banca FCC, né? Vale lembrar que a banca que vai trabalhar o seu concurso, infelizmente, ela não trouxe nenhum recurso para a gente poder esmiuçá-la, né? Da forma que a gente queria trabalhar, porque é uma banca menor. Porque Então, seria a mesma coisa assim, a flexão do verbo está incorreta, né? Em isso, que frase? A letra A exato. realmente está incorreta, né? Isso, exatamente. Tanto Não, é que, beleza. no caso aí, a sua banca, por ser uma banca menor, tudo, eu acredito que ela deveria
Se ela cobrar uma questão dessa, ela deveria cobrar dessa forma que você fez aí, entendeu? De falar assim, ó, o verbo em negrito está errado, a sua flexão ao termo sublinhado em. Pronto. Mudar dessa forma. Agora ele coloca, deve sua flexão. Entendeu? Ô, Marcelo, para tu ver, o meu professor de constitucional está elaborando um documento. A gente vai ser entregue segunda-feira na banca, porque tanto o edital de constitucional como o de administrativo, sendo analisado essa semana de forma minuciosa com o professor, não está tão claro para saber se vai cair ou não alguns assuntos de constitucional. Tu acredita? Eu acredito. Aí, para respaldar a gente para um futuro recurso, a gente está elaborando uma petição extrajudicialmente para entregar à banca para ela publicar de forma mais clara o edital. Sim. Isso porque é uma banca pequena, é uma banca que não tem talvez aí uma estrutura, uma organização. Isso já acontece com as grandes bancas. Você imagina uma banca pequena. É fatal, acontece. Aqui na região da minha cidade, aqui na região, teve uma vez uma banca que eu nem conheço, uma banca bem pequenininha. Ela fez concurso em 2 prefeituras na região. Foi cancelada o concurso, porque todas as questões de português estavam erradas. Os candidatos viram, ficaram doidos, falaram, mas como? O que é isso? A gente estudou, não tem nada a ver isso aqui. Até que eu dava aula num curso preparatório, e eu não tinha visto a prova, e uma aluna que tinha feito, ela me mostrou. Eu falei, nossa, que absurdo, 10 questões aqui, todas erradas, não tem nenhuma certa. Aí ela falou, então, isso que eu queria ter certeza, porque o pessoal está entrando com recurso, eu vou entrar. Eu falei, pode entrar. Aí Isso é cancelaram. horrível para o candidato, Marcelo. Isso É, é horrível. exatamente. Entendeu? Mas fazer o quê, né? Vamos lá, né? Exatamente. Ó, mais uma questão de pronomes, ó. Vamos ver aqui. Retoma um termo mencionado anteriormente no texto, a palavra sublinhada. Então, tá aqui, ó. Questões 8 a 10. Então, fizemos aqui a 9. 8 a 10 é 8. Aí, agora é a 9. Então, aqui, ó. Retoma um termo mencionado anteriormente no texto, a palavra sublinhada em. Essa você fez? Qual que você colocou? Questão 9. Ó, essa questão eu fiquei analisando assim. Seria a questão do A, que estaria substituindo um nome, não é isso? Vamos ver. Eu O A eliminei. ou o, né? Aí temos É o que aqui, ó. está sublinhado, é. Isso, é. Ó, aqui tem o Isso. A, aqui tem o, aqui tem o, aqui tem o A e aqui tem o A. Aí eu só apenas eliminei a letra B e a letra D, que eu tinha certeza que não era, Sim. mas aí eu não marquei a correta. Eu não consegui identificar. Tá. Então, vamos lá, ó. O correto é letra C. Chamamos afetuosos, não o comoveram. Quinto parágrafo. Então, vamos pegar aqui no texto o quinto parágrafo. Quinto parágrafo está aqui, ó. Já está, inclusive, marcado aqui, ó. Opa. Inclusive, está marcado aqui, ó. Eram 2 da madrugada, quando o pintor Reis Júnior, que passeia a essa hora com o seu cachimbo e o seu cão, me bateu à porta noticioso. Em suas andanças, vira um gato cor de ouro como o Inácio, cor incomum em gatos comuns, e se dispunha a ajudar-me na captura. Ó, e se dispunha a ajudar-me. Mas deixa eu ver qual que é a frase aqui. Chamados afetuosos. Ah, tá. Ainda não é esse aqui. Depois, lá fomos, sob o vento da praia, em seu encalço. E no lugar indicado, o pequeno jardim fronteiro e a um edifício, estava o gato. A luz não dava para identificá-lo. A ele se recusou a intimidade. Chamados afetuosos, não o comoveram. Quem este o que não o comoveram?
o gato. Ele retoma o gato. Ó, chamados afetuosos não o comoveram, tentativas de aproximação se frustraram. Ele fugia sempre. Quem é ele? O gato. Para voltar, se nos via distante. Amava. Quem amava? O gato. Então, este o, ele está fazendo referência a gato. Então, está aqui, no 5º parágrafo, o termo, retoma um termo mencionado anteriormente. Está aqui, tá? Ele retoma o gato. É isso. Esse tipo de questão é uma questão que a gente chama de coesão textual. Quando a gente estuda o pronome, não é só a parte gramatical, e sim a parte de interpretação de texto, as referências a que os pronomes fazem dentro de um texto. Então, para não ter que repetir o mesmo substantivo, o que eles fazem? Eles mudam o pronome, substituindo o pronome pelo substantivo. Entendeu? Sim. Tá? São as referências, a coesão referencial, que chama isso aí, tá? Muito bem. É um pouquinho mais difícil quando se usa os pronomes que... Porque... Eu acho, Marcela. Uhum, Não sei se é porque estão mais acostumada quando a gente fala de questão... Só gramática pura, né? Não sei. Porque a gramática esse aí é meio pura, confuso, né? A coesão textual, é meio coesão complicado. textual já envolve já a leitura do texto. Ele vai Precisa referenciar. retomar ao texto, né? Ele vai referenciar. O que é isso? Ele vai mostrar para nós quem é que ele está fazendo a referência. Se é o ele, se é ela, se é a Maria, se é o João, se é o Pedro, tá? Aí substitui por esses pronomes aí, certo? Agora na 10, ó, tem mais uma questão sobre função da linguagem. Essa aula até que horas, Marcela? Até 5h30? Até 5, 5h30, é verdade. Eu ia falar com você, que está no horário, né? E eu não vou poder esticar porque eu tenho aula daqui a pouco de novo. Eu tenho que Não, arrumar minha sala tranquilo. lá. Vou tocar hoje até 9 horas da noite, direto. Eu também estou aula até 9h40. Nossa, puxado, né? Então a gente para aqui na 10. Pronto, a gente vai corrigir, no caso, aqui a 9 foi a C. A 9 foi a C. E aí a 10 a gente corrige. Pronto. Deixa eu marcar aqui. Isso. Na terça-feira, às 6 horas, né? Combinado? 6 horas não, 5 horas, né? Não estou te ouvindo. Você termina a aula que horas? Eu termino a aula 10 para 5, 5 para 5. Pronto, 5, 5h10, a gente acha que dá para começar. Isso, tá. Porque a gente termina mais cedo e eu pego a aula da noite, que começa às 19h. A aula da menina lá é só uma orientação, vai ser a última aula dela, só de orientação. Aí ela vai fazer um concurso da PM lá em Brasília. Moço. Futura PM, tem 19 anos. Novinha, hein? O pai dela é oficial. Ela vai seguir carreira. Seguir. Então, ela quer entrar como praça, né? Agora que ela... Futuramente, ela faz para oficial. Depois ela faz para oficial lá dentro. Verdade. Tá joia, então, pronto, aí terça-feira, quando você estiver desocupado, você me chama, se eu também tiver, a gente já entra mais cedo. Combinado. Tá bom? Tá bom, Marcelo, obrigada. Bom final de semana. Feliz Dia das Mães. Obrigada. E feliz Dia do Soldado, né? Do policial militar. Verdade. Hoje, né? Tá? Parabéns, viu? Obrigada. Tchau. Tudo de bom. Deus abençoe. Tchau. Amém.